Cumprimentamos nossos amados irmãos com muita alegria, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos na lição de número 8, a lição extra, que trata sobre a sobriedade na obra de Deus. Nós aprendemos na lição que nós postamos no YouTube, a mesma lição, sobre o problema da embriaguez. Nós encontramos em Hebreus capítulo 9, versículo 9, que Deus colocou figuras, e essas figuras vêm desde os tempos antigos para o tempo presente. Segundo o que está escrito no livro de Hebreus, essas figuras são móveis, para que quando aparecer as reais, que são imóveis, essas permaneçam. Estamos esperando a restauração de todas as coisas, da qual tudo que é passageiro hoje sairá, e tudo que é eterno entrará em ação, em realidade. Amados irmãos, nós aprendemos na lição que nós postamos no YouTube, a lição de número 8, a sobriedade na obra de Deus, onde nós falamos sobre Adão e Eva. Quando eles pecaram, a Bíblia fala que eles colheram folhas de figueira. Se a Bíblia menciona a folha de figueira no tempo de Adão, é porque também tinha a videira. Tinha vinho, ou seja, o produto da vide, tinha vinha, tinha fruto da uva, ou seja, a uva como a fruta. E isto passou depois do pecado até nós. Deus não tirou nem a videira e nem a figueira. Isso continuou como as demais árvores existem até hoje. Com isso, nós mostramos a realidade da árvore do conhecimento do bem e do mal como um tipo. Quando a gente fala tipo, normalmente a gente utiliza para ensinar os que são mais fracos no entendimento. Porque normalmente a gente ensina para professores, mas como estamos ensinando para uma massa, para uma multidão de pessoas, a gente usa tipo, por causa da compreensão de muitos alunos que ainda não chegaram no terceiro andar. Nós estamos estudando como Paulo ensinava, quando Paulo estava no terceiro andar e quando ele pregava em vários lugares, ensinando a palavra do Senhor. Amados, segundo o que nós vemos no primeiro ponto, veja aí na sua lição, a embriaguez de Noé. Após o dilúvio, Noé voltou-se ao ofício de lavrador e pôs-se a plantar uma vinha. Gênesis 9:20. E após ter preparado o seu vinho, bebeu até embriagar-se. Já fora de si, desnudou-se. Lembra da palavra, desnudou-se. Ou seja, ficou nu, expondo-se vergonhosamente em sua tenda. Gênesis capítulo 9, versículo 20 ao 29. Como nós estamos em uma sala de estudos restrito, normalmente a gente não fala ao público algumas coisas particulares. Quando nós lemos na nossa Bíblia, no caso de Noé, até os tradutores deram uma melhorada para explicar que Noé foi visto pelo seu filho Cão. Normalmente a gente vê aquele episódio com algo em que ele viu a nudez e Noé amaldiçoou. Não é assim que está escrito no texto? E Cão viu a nudez
do seu pai. Mas segundo o que está escrito na Bíblia hebraica, isso aqui, irmãos, não falo para qualquer um. E nem os irmãos devem falar para qualquer pessoa. Por quê? Porque senão muitas pessoas vão questionarem sem conhecimento. Por isso que quando a gente faz uma sala restrita, nós passamos um conhecimento até mesmo polêmico, porque sabemos da maturidade dos irmãos que estão aqui conosco nessa sala aprendendo. Vejamos, o texto hebraico original diz o seguinte, que quando Noé bebeu da vinha e ficou nu, no original, quando o cão vem, o filho de Noé, e viu, a gente fala viu, mas no texto hebraico está escrito, e conheceu cão, seu pai, a sua nudez. A palavra original está conheceu. A palavra conheceu, para você que já é professor, você já sabe, em todo o contexto da Bíblia, que Adão conheceu a sua mulher e teve um filho. E José não conheceu a Maria enquanto o menino não nasceu. Então, a expressão conheceu denota intimidade sexual. Não precisa nem eu explicar. Se no original a palavra conheceu está lá, e se conheceu está em Gênesis e no Novo Testamento, e tem o mesmo significado de atitude sexual, por que que também Noé amaldiçoou Cão, seu filho? Na verdade, a maldição veio para Canaã. Veja, meus irmãos, todos os descendentes de Canaã foram incestuosos, dentro da maldição do espírito que estava na vida de Cão, que produziu exatamente aquela atitude imoral com seu pai Noé. Com isso, Noé, ao voltar-se a si depois da embriaguez, amaldiçoou Canaã. Com isso, todos os descendentes de Canaã futuramente, todos foram pervertidos, todos foram amaldiçoados e incestuosos, praticando atos ilícitos sexuais entre parentes, pai com filho, filho com pai, mãe com filha. E a lei de Moisés, em Levítico, está proibindo exatamente o deitar entre parentes. Vocês sabem que no tempo de Sodoma e Gomorra, aquelas cidades que são descendentes das famílias de Cã, essas cidades de Sodoma e Gomorra também tiveram essas atitudes imorais. Foi por isso que Deus fulminou, descendo fogo do céu. Irmãos, é muito forte o que está escrito no texto. A explicação está clara, mas precisamos cautela. Por isso que o texto na nossa Bíblia está escrito assim, e viu, para não dar o abalo, para quando você lê, não ficar abalado com a situação. Há muitas coisas na Bíblia que são mal traduzidas, só por causa do escândalo. A minha Bíblia já traduz corretamente do original. E conheceu Cão, seu pai, a sua nudez. Se vocês pegarem uma Bíblia original fiel, está lá a palavra conheceu. Não tem como fugir, irmãos. Estou mostrando para os irmãos a realidade de uma tradução fiel e verdadeira. Por isso a maldição veio sobre eles.
Amados irmãos, é triste, mas é uma realidade. Agora, voltando sobre o que nós já falamos na lição passada, né? Nós falamos na lição passada sobre o entretenimento que tira todos os que estão nele o seu dever. É muito difícil adorar a Deus quando está viciado em um entretenimento, em um jogo, em uma novela, etc. Então, com isso, todo entretenimento tira o dever da pessoa. Dever de ir para o culto, dever de ir para o colégio, dever de fazer o trabalho, porque ele está viciado em uma determinada área da sua vida. Com isso, nós podemos observar, voltando aqui também para os políticos, qual é a maior enfermidade que tem um político? É o vício na bebida. Esta é a maior enfermidade de um político. Por isso que as leis dos políticos estão debaixo desta lei, do vício, do jogo, ou seja, do vício da embriaguez. Então todas as leis que saem do Congresso não saem boas, por causa que eles estão bêbados. Amados irmãos, voltando agora para o nosso assunto que eu falei que nós ia falar sobre Jesus. Jesus, ele nasceu em Belém de Judá, mas depois foi para Nazaré. Por quê? Para se cumprir a profecia que está escrito, ele será chamado Nazareno. Então, nós observamos que Jesus não nasceu nazireu. Por quê? Porque ele tomava vinho. Ele disse: eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor. Tome e beba, este é meu sangue. Então, no ministério de Jesus, ele não era, ele não era nazireu. Então nós podemos ver que ele não era nazireu. Ele não era no ministério terreno dele. Então, por isso que ele dizia: eu sou a videira verdadeira, bebei dele todos, este é meu sangue, falando do vinho, deu para os seus discípulos, distribuiu na mesa, pegou o bocado, colocou e deu para Judas comer. Então, Deus não se contradiz. Então, Jesus não poderia ser nazireu no seu ministério terreno. Preste atenção. Então, o nazireu, lá em Números, capítulo 6, versículo 1 em diante, ele poderia ser por dois motivos. Primeiro, Deus poderia consagrar no nascimento. Então, a palavra nazireu quer dizer consagrado. Então, logo no nascimento, a pessoa poderia ser nazireu. Então, primeiramente, a primeira coisa é o nazireu poderia ser por nascimento. Com isso, nós temos na Bíblia os narizeus: Sansão, Samuel, João Batista, foram os nazireus de Deus. Todos eles trabalhavam em caso emergencial. Quando o ministério levítico, arônico falhava, esses homens eram levantados por Deus. Então, conforme nós podemos ver, o nazireu, ele poderia ser por voto. Como assim? A pessoa poderia fazer um voto de nazireu por 2 anos, por 3 anos. E nesse voto, durante o período do nazireado, ele não poderia... tem 3 coisas que era determinado por lei que não poderia o nazireu fazer. Primeiro, cortar o cabelo. Segundo, beber vinho e tocar no leão morto, ou qualquer coisa morta. Então, não poderia beber vinho, não poderia tocar no leão morto, ou cadáver de qualquer pessoa morta, certo? E não poderia passar navalha no cabelo. Esse era o pacto para quem fosse nazireu.
Olha aí o vinho. Com isso, meus amados irmãos, Jesus, ele no último dia, ou na última ceia, ele faz um voto de Nazireu. Por quê? Porque ele vai deixar de beber vinho. Ele diz assim: não beberei mais do fruto da vide, Mateus 26, até aquele dia que eu beberei de novo convosco no reino de meu Pai. Então, enquanto ele faz o voto, antes de ir para a cruz, ele faz o voto aqui, vai para a cruz com o voto, e depois chega para a eternidade, e até hoje, Jesus ainda está com esse voto, porque ele está esperando o arrebatamento da igreja, para que no tempo em que ele entregar o voto, já com a igreja, ele possa de novo participar conosco no reino do seu Pai. Com isso nós podemos ver que Jesus fez o voto. Enquanto Jesus fez o voto, o diabo estava aqui, só ouvindo o voto. O diabo, ele fez o voto. Ele não pode beber vinho, ele não pode triscar em nada de uva, produto da videira, ele não pode. Então o diabo vai tentar Jesus aqui, por causa do voto. Jesus fez o voto: não beberei. Foi ele mesmo que disse: não beberei mais do fruto da vide. Então, conforme o voto de nazireado, conforme que está escrito em Números capítulo 6, 1 em diante, esse voto fazia com que ele não bebesse mais vinho. Qual foi a tentação aqui? É que o diabo entrou em alguém e colocou uma cana e na ponta uma esponja embebedada de vinagre com fel. O que é isso? Vinagre. Lembra? Está escrito em Números, na lei: não poderá beber vinagre o nazireu, não poderá beber nada que contenha vinho ou produto da videira, vinagre. Está escrito lá na crucificação que levaram vinagre. Irmão, eu tenho culpa que está escrito vinagre, e na lei proibia o nazireu de tomar produto da videira, e o vinagre, produto da vinha também. Então o diabo já queria tirar o voto de Jesus aqui, queria derrubar a confirmação que ele fez. Até hoje Jesus está sem tomar vinho por causa do voto. Mas está escrito em Números que quando o nazireu terminasse o seu voto da sua consagração, ele tinha que apresentar ao sacerdote um cordeiro e uma cordeira. Está escrito, irmãos. Por que está escrito cordeira? Em nenhum lugar da Bíblia se apresentava cordeira, mas lá em Números você encontra a palavra cordeira. A igreja não pode estar de fora. A igreja é a cordeira. Jesus é o cordeiro, a igreja é a cordeira. E quando o nazireu, por voto, ia apresentar no final do voto, irmão, vou mostrar o versículo para você agora. Números, capítulo 6, versículo 20. Quando ele cumpria o tempo do seu nazireado, sabe o que é que acontecia? Ele apresentava ao sacerdote que, ao sair à porta da tenda da congregação, era apresentado um cordeiro e uma cordeira. E depois disso está escrito que o nazireu poderá beber vinho. Ou seja, terminou o voto, já pode beber vinho. Então durante o voto não podia: até que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Quando a igreja for arrebatada para o céu, Jesus cumprirá o voto nesse tempo e apresentará ao Pai a cordeira, e o Pai receberá Jesus como cordeiro e a igreja como a cordeira. Irmão, a Bíblia é linda. Está em Números, cordeiro e a cordeira apresentado no final do voto do seu nazireado. Com isso, Jesus vai nos apresentar diante da mesa, onde estará Abraão, Isaque e Jacó, e vamos ser servidos pelo Senhor, porque Ele disse:
para que eu beba convosco naquele dia no reino de meu Pai. Glória a Deus, muito forte. Amados, voltando agora para o nosso estudo do livro de Levítico. Levítico capítulo, estamos terminando. Levítico capítulo, leia aí. Capítulo 10 e o versículo de número 6. Para conhecimento. Muito bom. E Moisés disse a Arão, Levítico 10, versículo 6. E Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar: não descobrireis as vossas cabeças. Não descobrireis as vossas cabeças. Por que não era permitido descobrir? Ou seja, fazer calva na cabeça de um judeu. Deus não permitia fazer calva. No tempo do profeta Miqueias, se você ler o livro dele, os judeus faziam calva na cabeça para demonstrar luto e para demonstrar também, sabe o quê? O cativeiro que eles haviam passado. O que é que eu quero mostrar com isso? É que hoje os judeus, ele tem uma tradição que invalida a palavra de Deus. Por isso que Jesus na terra ele disse o seguinte: a sua tradição estão invalidando a palavra de Deus. E o kippar, sabe o que é isso? Kippar. Se lembra da cabeça do judeu? Não tem aquela bichinha branquinha na cabeça do judeu? Hein? Ó, o kippar. O que é isso? Eles estão invalidando a palavra de Deus. A Bíblia diz que não fará calva. Então aqui representa a calva. Com isso está demonstrando que até hoje eles estão em cativeiro. A tradição dos judeus estão invalidando a palavra de Deus nesse aspecto do kippar. Essa questão de cristão judaizante, colocar o kippar na cabeça, agora sou judeu, não está na palavra de Deus. A Bíblia diz, Levítico capítulo 10, versículo 1, não descobrirás as vossas cabeças. E aqui é um tipo de descobrir a cabeça, o kippar. Enquanto em Miqueias eles faziam na realidade. E agora estão fazendo com o kippar, mostrando que eles ainda até hoje estão em cativeiro. Deus te abençoe. Amém.